céu pra ser nós dois. Saiba que eu vou te fazer feliz. Você que é o grande amor da minha vida. Triste é ver o céu ganhando cor. Anuncia a hora de partir. Seguimos de mãos dadas pela vila. Não me faça esperar. Cansei várias noites que eu não durmo sem os seus lençóis. Então, eu venho de uma família de músicos já, né? Meu avô tocava na noite, tocava bolero e tocava violão solo também. Acho que daí um pouco do romantismo que eu herdei nas canções, nas músicas. Meu pai foi um boêmio nato, assim, de tocar na rua também. E tocou em muitos bares, assim. Teve banda de sambas, chorinho também. E aí, desde muito jovem, eu ouço música, assim, né? Claro que diferente um pouquinho deles, eu comecei com rock, assim, eu queria tocar guitarra. Mas eu sentia que isso era um pouco, sei lá, isso não era muito o que eu podia fazer, sabe? Bem, não era muito o que eu podia fazer. E aí eu comecei, depois da guitarra, comecei a pegar o violão e tentar os primeiros acordes mesmo. E foi aí que eu comecei a descobrir mesmo, sabe, assim, que o meu potencial de música, que eu poderia cantar de outra forma, né? Acho que a bossa nova, a MPB, foi o que me possibilitou entrar na música mesmo, falar, ó, isso aqui é possível, você pode fazer isso aqui, sem se arriscar tanto, sem ser um risco para sua garganta, para o que você quer fazer mesmo, assim. Então eu me senti muito confortável tocando MPB, tocando bossa nova, assim, e eu acho que é isso. Lençóis, várias noites que eu não durmo. Cara, eles têm um pouco de medo também, né? Um medo real, assim, um medo normal, eu acho natural também, da profissão, né? De caramba, se não der certo, assim. Mas assim, a música surgiu de maneira tão espontânea na minha vida, sabe? Eu nunca me vi lançando um disco ou tocando para outras pessoas, com plateia e tudo, assim. Era só para eu me aprimorar em alguma coisa. E depois de um tempo isso virou minha profissão mesmo. Foi quando caiu a ficha eu comecei a ver que era uma coisa um pouco mais profissional e que eu podia me tornar profissional, assim, sabe? Que eu podia fazer bonito, assim. É tão bonita, quando canta a bossa. Eu sou formado em recursos humanos. Porque nessa época também eu nem imaginava tocar profissionalmente, né? Eu já tocava e tudo, mas não tinha tido essa ideia de ter uma banda e tal. Isso foi começar muito depois, um pouco depois, né? Então eu terminei a faculdade, né? Paralelo a isso eu também sempre dei aula de artes marciais para crianças, jovens. E a música meio que foi me chamando, assim, eu lancei a primeira música com a ajuda de alguns amigos, assim, num estúdio pequeno lá da minha cidade. Aí eu vi que as pessoas começaram a gostar, a música começou a tocar, e eu falei, caramba, isso pode ser que seja bom, né, cara, daqui a um tempo isso pode expandir também. E aí eu fui mergulhando mesmo, assim, de cabeça. Comecei a fazer outros eventos relacionados à música na minha cidade, tinha um sarau, que era uma espécie de encontro, né, cara, dos artistas que tinham por lá. Assim que não tinham muito esse espaço. Quando você é novo, é muito difícil você encontrar um espaço que alguém deixe você tocar profissionalmente, sabe? E o sarau eu tinha essa ideia, assim, eu tinha esse propósito. Convidar outros amigos que tocavam também, que compunham também, e convidar para casa para tocar. A gente se reunia e fazia um show. Isso também foi se expandindo, sabe? Isso também foi se expandindo. A gente teve que mudar de casa por conta do sarau também, porque eles, a princípio era numa sala, depois começou a ser num jardim, e o jardim também lotou, a gente foi para uma outra casa, então eu tive êxito, assim, sabe? Eu percebi que, caramba, eu acho que isso aqui bem feito, né, feito profissionalmente, a gente pode conseguir outras coisas também, pode conseguir expandir. Foi assim. Ou qualquer canção que eu fiz pra ti, às vezes, nossa. O rock é uma paixão eterna, assim, né, também. Eu sou professor de artes marciais também, então pratico artes marciais desde criança. A arte sempre teve em volta, né, em tudo que eu fiz, assim. A música foi só uma extensão disso, né, também, de caramba, eu acho que... A arte marcial tem um lance de você aprimorar tudo que você quiser fazer de maneira muito real, assim, sabe? Então é outra coisa que eu indico muito, assim, para qualquer criança, qualquer adolescente, a arte marcial te ajuda a ter foco, te ajuda a ter controle em relação aos seus desejos, assim, e o aprendizado. Então eu
Sou muito grato à arte marcial também por isso, né? Pela música, por ter tido foco de persistência, de adotar um tipo de treinamento mesmo assim com violão, de não, agora você vai treinar com violão, você vai cantar, você vai tentar fazer isso bem. E aí eu acho que me ajudou muito isso também. Não me faça esperar. Então, hoje em dia eu consigo equilibrar um pouco, né? Porque eu toco guitarra também no show. Acho que mais toco bossa nova com a guitarra. Mas eu consegui equilibrar um pouquinho mais, assim, porque minha família, na minha casa, sempre ouve música, assim. Eles vieram mais do samba, né? Meu pai, meu avô, vieram do samba. Então, do samba para bossa nova é uma coisa muito próxima, assim, né? Eu já gostava muito mais de João Gilberto do que eles de outras coisas, sabe? De samba, assim. Gostava muito da harmonia da bossa nova, gostava muito do jeito, né, cara, das palavras, da poesia em si, da harmonia. Isso tudo me chamou muito a atenção, assim. Falei, caramba, eu quero fazer isso. Espero poder conseguir um dia. E aí fui treinando, fui tentando. E foi isso. Várias noites que eu não durmo. Eu acho que foi na minha cidade, eu vim de Barcarena, né? Barcarena é um interior do Pará. Então, eu lembro que foi um amigo, tinha um bar, ele, poxa, eu posso pôr um som aqui, um violão, você toca bem, você pode tocar lá pra gente. E aí eu fui meio que no convite dele, né? Toca aqui pra gente. Então nessa época eu fazia uns covers, assim. E aí comecei a tocar lá, a galera até que gostou e tudo. Aí foi que ele falou, Gil, eu acho que você deveria investir nisso, né, também. Você deveria tentar, né, pelo menos pra ampliar. Eu tinha um repertório muito curto ainda na época também, né. Aí você deveria ampliar isso. Aí foi quando caiu a ficha, eu comecei a tocar um pouquinho mais também. Mas eu senti necessidade de tocar as minhas músicas, assim, sabe, músicas autorais. Porque eu queria muito dizer alguma coisa. E, sei lá, não cabia a mim ficar tocando covers, tudo. Hoje em dia eu toco, assim, tranquilo. Mas naquele começo, assim, eu queria fazer minhas músicas, sabe? Eu queria difundir aquilo, assim. Várias noites que eu não durmo. Compor é uma coisa meio diferente pra mim, assim, porque é difícil eu sentar pra compor alguma coisa, sabe? Tipo, hoje eu vou escrever sobre tal coisa. As músicas sempre me vieram muito natural, assim, sabe? Tipo, pegar o violão e, caramba, ter uma ideia e ficar trabalhando em cima dessa ideia, tipo, um dia inteiro, a semana toda, meio que extasiado com o que surge, assim. Então eu não gosto muito de forçar esse meu estado de composição, sabe? Eu não gosto de forçar um pouco, não, de, pô, hoje eu vou escrever sobre isso. As músicas surgem muito naturalmente, assim, e eu sou só um canal para isso, né? Para que ela chegue até as pessoas, e a gente faz de tudo para que elas cheguem até as pessoas. Eu tenho muitas composições, assim. Então acaba que a gente escolhe as coisas que tem mais a ver com o momento, assim, né? O momento tanto da estrutura do disco, da harmonia, assim. E isso já é uma seleção natural em relação às composições, mas compor pra mim é pôr ali o que eu tenho de mais sagrado, assim, sabe? Tentar ser sincero com todas as palavras que eu usar ali. Eu acho que isso acaba tocando de alguma forma as pessoas. O retorno é super positivo, né, cara, em relação a isso, assim, porque você vê que é de coração, sabe? É de verdade, assim, também. Eu gosto de escrever sobre as pessoas, gosto de escrever sobre mim também, sobre muita coisa que aconteceu comigo. Às vezes eu mesclo isso também. A natureza é alguma coisa que está muito implícita também nas minhas composições. Acho que tudo pode virar poesia, né, cara? Tudo pode virar poesia, assim. As situações, assim, os perrengues da vida, você vai contornando. Acho que tenho a ideia de que o compositor é um pouco alquimista também, sabe? De transformar uma coisa, transmutar para outra, assim. Eu acho que tem muito a ver com o meu trabalho, tem muito a ver com minha composição. Às vezes nossa vida é tão bonita, não me faça esperar. Cansei várias noites que eu não durmo sem os seus lençóis. Várias noites que eu não durmo, não sei mais viver só. Se for do céu pra ser nós dois. Vem mais uma tarde de Belém, que o vento sopra devagar. Me dê a mão,
bem passear. E se chover, deixar molhar, eu te vejo surgir por aí, dançando pra mim, seu cheiro no ar. Essa louca história de amor, seja lá o que for. Então, eu busco sempre ter uma relação de sentimental com as músicas assim também, né? Engraçado que é como se fossem filhos assim, seu, que você apresenta para outras pessoas e tudo. Você quer que as pessoas os recebam bem e tratem bem também, sabe? E às vezes, cara, é algo tão pessoal assim que tá ali escrito, que você sente até um pouco de vergonha de mostrar isso também, né? Acho que a primeira música que eu lancei, que foi Apesar de Tudo, é que até hoje eu toco nos shows também. Acho que essa tem um poder importante assim para mim, porque por ter sido a primeira e eu ainda estava cheio de insegurança, né? Fazendo o disco, mas hoje em dia eu vejo que, caramba, se não fosse aquilo ali, né? Se não fosse ter ido para lá e pegado a música. E foi uma música tipo, que eu escolhi muito ao Léo, assim, tipo, vamos gravar qualquer coisa, vai, vamos logo. Aí eu escolhi a música meio sem pensar e foi uma das músicas que mais me deu retorno. Assim. Seja lá o que for, deixa o povo falar, eu te vejo surgir por aí. Como eu venho do interior e tudo, assim, a minha família inteira, alguns moram em Belém, capital, e já minha mãe decidiu morar no interior, assim, né, para ter justamente esse contato um pouco mais com a natureza. A gente cresceu em volta disso, assim, a gente cresceu meio que cercado por isso. O Pará também tem coisas muito vivas ainda, tipo, em relação a folclore, é um estado de muito gigante em relação a isso, assim. Então eu via desde muito cedo, né, as conversas eram em relação a essas, os mais antigos contavam as histórias pra gente em relação à floresta, em relação aos seres da floresta, assim, também. E isso é uma maneira de preservar as memórias, assim, dos mais velhos, né, minha bisavó, meus avós, de modo geral. Eu acho que isso vem sido passado de pouquinho em pouquinho para as novas gerações, assim, sabe? E a minha maneira é preservar isso, musicando, né? Transformando isso em música também. São as músicas que normalmente chamam um pouco mais a atenção das pessoas, né? Porque são histórias e talvez as pessoas se sintam mais identificadas com elas também. Por aí, dançando pra mim, seu cheiro no ar, essa louca. A minha irmã já morava aqui no Rio há um tempo, né? Minha irmã já morava aqui no Rio há um tempo. Ela falou, Gil, acho que você devia tentar passar pelo menos 1 ano ou 2 lá no Rio de Janeiro para tentar expandir isso aí, né, cara? Até então eu não tinha lançado disco nenhum. Aí a gente concordou, todo mundo em casa também, já meus pais estão se aposentando, então não teria tanto problema, assim. Eu estava dando aula de artes marciais e tinha shows também que eu fazia por lá. Eu falei, eu acho que vou tentar, posso tentar, sim. E aí viemos para cá, pro Rio de Janeiro. É estranho, né, cara? Tudo é muito novo, assim. O Rio de Janeiro é uma cidade muito acelerada, assim. Você tem que entrar na frequência deles, assim. Eles são todos muito acelerados, assim. Fazendo o que eu faço, que é uma música um pouquinho mais lenta e tudo. E tentar fazer com que as pessoas ouçam isso é um desafio. Mas em alguns lugares específicos eu tenho conseguido e isso é muito legal, né? Isso é muito legal. Algumas pessoas têm ouvido. Eu acho que a essência do Rio de Janeiro ainda são essas músicas também, né? O samba, a bossa nova. MPB de modo geral, assim, ela é a essência do Rio de Janeiro, assim. Isso moldou o Rio de Janeiro e eu acho que, sei lá, é um trabalho árduo, mas isso não pode morrer assim também, sabe? Se eu pudesse ser um representante do Pará fazendo isso aqui, eu me sinto muito feliz e muito grato também. Deixa o povo falar, vem. Encontrei o Hugo, ele já morou na mesma cidade que eu, né? E aí eu perguntei, logo que cheguei no Rio de Janeiro, eu perguntei pra ele, você sabe algum estúdio que eu possa gravar e tudo? Ele, Gil, eu tenho um home studio, né, cara? Não é tanta coisa assim, mas daria pra gente fazer uma coisa legal. Você não quer aparecer aqui? Aí eu decidi vir aqui com ele, né? A gente meio que já se conhecia um pouco, mas aí foi um reencontro maneiro, assim, sabe? Ele tava cheio de saudade da cidade dele e é normal ficar com saudade da minha cidade, sabe? Onde eu cresci, onde tem muitos amigos. O Pará estabelece com você um relacionamento de união, de afeto, ternura muito grande, é engraçado isso, sabe? Então eu cheguei no Rio de Janeiro, procurei o Hugo, ele já topou logo de cara me gravar, pô, vamos gravar isso aí. E você pensa em fazer um disco com quantas músicas? Aí a gente selecionou essas 6 músicas, né, que estão no disco. E aí, a princípio seria só eu e ele, mas eu conheci um outro garoto de lá de Barcarena, meio que sem querer, assim, ele me mandou uns beats mais batidas de eletrônicas. E a gente resolveu inserir isso no disco também. E, cara, casou, assim, tinha uma certa
relação, assim, os beats dele com as minhas músicas e o trabalho do Hugo também. Então o disco foi praticamente feito por nós três, assim, sabe? 2 computadores, um baixo, que o Hugo toca baixo, e eu com meu violão, assim. Então foi com recursos bem mínimos, assim, do que a gente poderia fazer o disco e, pô, teve um certo retorno. Acho que por isso que vocês chegaram até mim também, por esse lançamento. Do seu lado eu durmo bem. A princípio eu só lancei Apesar de Tudo, que é dessa música que eu falei há pouco pra você, e Areia. Areia, a gente, pô, eu e o Hugo, a gente adora anime aqui também, né? Eu confesso que assisto bem poucos hoje. Ele assiste um pouco mais, assim. Mas a gente tinha em comum anime, um filme chamado Tartaruga Vermelha, que é um filme incrível, assim, eu indico pra todo mundo, quem quiser assistir algo muito bonito, assim. É um filme meio que um cinema mudo, assim, mas um desenho do estúdio Ghibli incrível. E a gente acabou pegando um pedacinho do desenho e transformando numa das músicas que estão nesse disco recente que a gente lançou, que é o Baile da Chuva, chama Areia do Mar, Areia. Então a princípio são só esses vídeos, tem outras gravações também agendadas também e tem clipe no meio também. Assim, tem clipe também, a gente está discutindo o roteiro e tudo. E isso é legal também, né, cara? Dá uma outra visão para o que você está fazendo, uma outra identidade também. Então vai ter clipe sim, em breve. Que a chuva caia sem parar. Sempre gosto de fazer o oposto do que eu fiz no passado, assim, sabe? De ir por outro caminho. Esse nós usamos muitos elementos eletrônicos porque era o que a gente tinha, assim, tipo, 2 computadores e um violão. Então a gente fez um disco meio que em volta disso. Mas o outro a gente pretende fazer outra coisa já, totalmente diferente, entrar em outra coisa mesmo em relação à bateria, guitarra. Nesse foi só violão, baixo e elementos eletrônicos. Os outros a gente já pretende lançar com um pouco mais de... Até porque não conhecia outros músicos, né, que pudessem colaborar com o trabalho. Hoje em dia eu já conheço muitos outros músicos também. E alguns deles até se oferecem para fazer parte, tudo, e isso é muito legal. Então o outro disco vem um pouco mais trabalhado, assim, por nós, um pouco mais trabalhado. Um pouco mais de lendas também, um pouco mais de bossa. Espero que fique bom, que vocês estejam aqui também pra gente conversar a respeito. Cara, eu acho que a minha cidade sempre foi um pouco carente em relação à cultura, à arte também, sabe? E ver a galera participando das coisas que eu tinha de ideia lá também, tipo sarau, outros eventos também que envolviam arte, cultura, era uma parada que me dava muita... Eu me sentia muito grato, né, fazendo isso. Caramba, as pessoas estão participando, elas também necessitam disso, né, cara? Até pra ter uma referência diferente, assim, sabe? Artística. Eu morava um pouco longe do centro, assim, da capital. E senti uma necessidade muito grande quanto jovem, sabe? De ter alguma coisa cultural, artística que eu pudesse participar. Eu estava começando a escrever minhas músicas, não tinha onde mostrar, assim. Então, ter conhecido muitos amigos por conta da música foi uma parada muito gratificante, assim, sabe? Eu chegar no Rio e ver que tem pessoas que conhecem só a música de muito longe aqui no Rio de Janeiro foi uma parada bem diferente também pra mim, sabe? A princípio você não, sei lá, o interior te dá aquele lance de ter o pé no chão mesmo, sabe? De não viajar em relação a ser uma super estrela e tal, alguma coisa assim. Mas caramba, chegar num lugar e ver que as pessoas gostam da sua música nossa, incrível, é incrível. Conheci algumas pessoas de caramba, eu ouço isso aqui desde quando você lançava gravado no celular e tudo. Caramba, obrigado, cara, obrigado. Isso também são coisas marcantes, assim, sabe? Você tá tão longe, assim, mas a internet tem esse lance de aproximar as pessoas, né? De estreitar esse laço afetivo, assim, e é legal. Um vento forte anunciar, eu te vejo surgir por aí, dançando pra mim, seu cheiro no ar. Nessa louca história de amor, seja lá o que for, deixa o povo falar. Parará, papá, 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 parará, papá, 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 parará, papá, papá, papá. Saiu de madrugada com seu barquinho pro mar. Meu beijo nas crianças
onça disse que queria voltar. Saiu pra pescar, mas não voltou do mar. Eu então me peguei com Deus e me pus a rezar. Pedi pra que trouxesse a salvo de dentro do mar. E saiu pra pescar, mas não voltou do mar. Saiu pra pescar, mas não voltou do mar. Ele não viu sua filha. Desde muito jovem assim, eu comecei com rock, como eu falei, né? Eu gostava muito de grunge, assim, mas eu gostava dos grunge porque ele tinha um pouco mais de sentimental, era um pouco mais sentimental também, né? O grunge, apesar da guitarra, ele tinha uma certa harmonia, uma coisa diferente, assim. Então eu comecei ouvindo muito grunge, assim. Depois eu descobri o Chega de Saudade, né? Depois de velho, já descobri o Chega de Saudade do João Gilberto e foi um disco que eu fiquei hipnotizado, assim. Caramba, queria ouvir sempre aquilo ali. E aí fui desenterrando outras coisas da bossa nova, assim, ouvindo também. E eu acho que o que eu faço hoje talvez seja um pouco dos dois, assim, também, né? Claro que o João Gilberto chegou num nível muito elevado, assim, tecnicamente falando, e é bem difícil acompanhá-lo. Mas, se um dia pudesse agradecer, agradeceria muito, sabe? Por tudo que ele fez em relação à música e tudo, então... Eu ouvi muito rock, ouvi muito bossa nova de modo geral, ouvi muito MPB. Na minha região tem um estilo chamado carimbó, né, que é uma união entre os índios e os negros, com o batuque e as lendas da Amazônia, assim. E isso também é uma coisa que a gente inseriu nesse disco ainda não, mas o próximo tem. É o que eu toco em show também, geralmente eu toco nos shows. Então o Pará também é muito rico disso, né? Tem o brega, tem o melody também, Então isso tudo de alguma forma influenciou, sabe, no que eu faço, assim. Influenciou no que eu faço. Mas se fosse para comparar, acho que seria o que tinha de mais romântico por lá mesmo, sabe, pelo Pará. Ele não viu seu filho Antônio aprendendo a pescar. Eu acho que é um processo, né, cara? Essa identidade é um processo, assim, mas a princípio você já cria uma cara, assim, você já cria... Quando você começa, você parece com muitas outras coisas, sabe? É natural você começar aparecendo não sei o que, outros artistas, as pessoas te compararem com esses outros artistas, assim, é natural, acho que faz parte. E com o tempo você ir adquirindo essa confiança de fazer o que você tem vontade mesmo, sabe? De fazer o que você escreveu, os arranjos que você imaginou. Pode ser que soe de maneira estranha a princípio, mas isso é seu, sabe? Foi criação sua e eu acho que merece ser explorado mesmo. Então, acho que se ainda não conseguir adquirir essa identidade, eu acho que com o tempo isso já está se mostrando, assim, sabe? Quem sabe no outro disco já tem algo. Ele não sabe o quanto eu choro na beira do mar. Ele não viu tanto. Cantar, cara, me deixou num nível assim de... Sei lá, é algo muito meditativo pra mim também, sabe? De chegar num lugar e às vezes as pessoas não estão tão bem assim. Você começa a tocar e às vezes isso reflete nas pessoas também, sabe? Isso é bom, isso pra mim tem um retorno maravilhoso, sabe? Porque a música tá tendo uma importância muito além de entretenimento, sabe? A música, a arte de modo geral, pra mim não é só distração, né? De você esquecer alguma coisa, mas de você compreender talvez, sabe? Mergulhar nisso e te ajudar, te trazer de volta, assim, sabe? Se você tava muito distraído ou alguma coisa assim, tão preocupado com outras coisas, pode ser que a música te ajude a pôr um pouco mais o pé no chão. Pelo menos é esse meu objetivo, assim, também, né? Fazer parte da vida de alguém de maneira positiva com a música, sabe? Então, acho que a música me trouxe essa confiança, sabe? De, caramba, você tá aqui pra fazer bem pra outras pessoas. Então, toque como se fosse um remédio, toque como se fosse um alento, assim, sabe? Então é meio que eu busco, assim. Ele não viu sua filha Rosa aprendendo a rendar. A gente dividiu em duas partes, né? Tem três, na verdade. Tem um show que eu faço voz e violão das minhas músicas. Tem um show que eu faço de cover de voz e violão mesmo, pelos bares à noite. E tem um show com a banda de modo geral, assim. A banda, no caso, Hugo, né? Que usa todos os aparatos eletrônicos, assim, junto com o violão, que é o disco. Então tem essas três formações, assim, pros shows. Eu não sabia te precisar qual deles eu me sinto mais bem fazendo, assim, sabe? Mas tocar nossa música é sempre muito gratificante. O Hugo também é um parceirão meu.
E sempre que a gente se encontra para tocar é muito bacana também. Filho Antônio aprendendo a pescar, ele não sabe o quanto eu choro. Conhecer pessoas é sempre maravilhoso, né, cara? Conhecer pessoas, lugares também, você sempre tá conhecendo pessoas e lugares diferentes, assim. É muito diferente ver o tipo de... a maneira como eles recebem isso. Isso é sempre muito diferente, assim. Mas, de modo geral, são pessoas que estão na mesma vibe que você, sabe? Na mesma frequência que você. E a gente acaba estabelecendo uma amizade grande, assim, também. Pô, fiz muitos amigos indo em show, assim, sabe? Tanto deles quanto eles indo nos meus shows também. E amigos, pô, pra vida inteira, assim. Conheci muita gente legal. Eu choro na beira do mar, ele não viu tanta saudade de mim. Sei lá, eu sempre gosto de viajar, né? Viajar é muito legal pra mim, assim. Então poder tocar em outros estados será maravilhoso, assim. Poder conhecer outras pessoas, outros lugares e culinária e tudo isso, assim. Todas essas minúcias que tem a viagem, né? É muito bacana, é divertido também. Ele não viu seu filho Antônio aprendendo a pescar. Acho que a arte, de modo geral, a música tem uma missão muito grande quanto para a humanidade, assim, né, cara, de fazer o ser humano evoluir, né, mentalmente, espiritualmente e conseguir habitar camadas mais importantes da vida, né, assim, sabe, de contemplação do belo, da natureza, do todo, de modo geral, assim, sabe. Então, cantar para mim é de algum modo servir, né, servir a humanidade, assim, com o que eu faço que eu sei fazer, que é cantar, que é tocar. E o sentimento sempre foi esse, assim, sabe, de, poxa, eu quero poder ajudar as pessoas da minha forma, assim, sabe. Quando eu ouço que alguém gostou da música, ou que não esquece, tudo, essa música faz parte do meu casamento, assim, aí eu fico, pô, acho que valeu a pena, sabe, ter tentado, assim, valeu a pena. Eu choro na beira do mar, ele não viu tanta saudade de mim. Cara, eu espero que a música popular brasileira seja um pouco mais explorada, sabe, que ela possa tocar nas rádios também, assim, que é um pouco difícil, né? Não de falar as minhas músicas tocar na rádio, mas de ouvir outras coisas além do que a gente já ouve por aí. Não tem nada contra nenhum outro artista, mas eu acho que a gente poderia dividir esses programas, assim, né? Acho que a música popular brasileira é muito rica, muito forte, foi muito importante para o desenvolvimento do país. Eu espero muito que a música popular brasileira seja um pouco mais... acho que não valorizada, a gente é valorizado pelas pessoas certas, sabe? Assim, no momento certo também. Mas é explorada, né? Assim, seja um pouco mais absorvida pela massa, vamos dizer assim. Né? É muito legal ver que as pessoas também têm uma outra opção musical, além do que se oferece a elas, assim. Eu acredito no potencial da arte e da música para desenvolver a humanidade, assim, as pessoas e o país. Ele não viu sua filha Rosa aprendendo a rendar, ele não viu seu filho Antônio aprendendo a pescar. Ele não sabe o quanto eu choro na beira do mar, ele não viu tanta saudade de mim se apalçar.